Imagine um mundo prestes a ser engolido por um dilúvio apocalíptico. Deus ordena a Noé que construa uma arca para salvar sua família e os animais, mas uma criatura misteriosa é deixada de fora. Quem é essa criatura e por que Deus a proibiu de entrar na arca? Prepare-se para desvendar um segredo antigo e descobrir por que essa exclusão pode ter mudado o destino da humanidade. Imagine um mundo em que a escuridão da maldade se espalha como uma sombra sobre toda a humanidade. Em meio a essa escuridão, a terra está cheia de violência e corrupção, onde cada ação e pensamento dos homens são maus continuamente. É nesse cenário que surge a história da Arca de Noé, uma narrativa que transcende gerações e oferece lições profundas sobre fé, justiça e redenção. A história começa com Deus observando a terrível condição da humanidade. Ele vê que a maldade do homem é grande na terra e que todos os seus pensamentos e desejos são voltados para o mal. A decisão de Deus é dolorosa, mas necessária. Dele decide enviar um dilúvio para purificar o mundo, destruindo tudo o que há de corrupto e maligno. No entanto, em meio a esse mar de iniquidade, existe um homem diferente, um homem justo e íntegro em suas gerações, Noé. Ele é descrito como um homem que caminha com Deus, um farol de esperança e retidão em um mundo imerso na escuridão. Deus escolhe Noé para uma missão extraordinária, uma missão que mudará o curso da história da humanidade. Deus instrui Noé a construir uma arca, uma gigantesca embarcação de madeira, que será a salvação para ele, sua família e um par de todos os animais do mundo. A arca não é apenas um barco, é um símbolo de esperança e redenção, uma promessa de um novo começo após a tempestade. A construção da arca é uma tarefa monumental. Imagine Noé, dia após dia, trabalhando com determinação e fé inabalável, enquanto enfrenta o escárnio e a incredulidade dos seus contemporâneos. O que você está fazendo, Noé? Eles zombam. Por que você constrói essa enorme arca no meio da terra seca? Você ficou louco? Mas Noé persiste, movido por sua confiança em Deus e pela certeza de que está fazendo a coisa certa. Cada martelada, cada pedaço de madeira colocado no lugar, é um ato de fé. Noé não apenas constrói uma embarcação física, mas também constrói um legado de obediência e fidelidade. Sua esposa e filhos, juntamente com suas noras, compartilham dessa fé e trabalham ao seu lado, unindo-se na missão divina que lhes foi dada. Enquanto a construção da arca avança, Deus começa a enviar os animais. Imagine a cena, animais de todas as espécies, desde os majestosos elefantes até as pequenas formigas, chegando à arca. Eles vêm aos pares, obedecendo a uma ordem natural, guiados por um instinto divino. Cada criatura, grande e pequena, encontra seu lugar na arca, representando a diversidade e a beleza da criação de Deus. Imagine-se em um tempo remoto, um mundo antigo e quase mítico, onde o céu e a terra pareciam mais próximos, onde o divino frequentemente se misturava ao humano. Nesse cenário, antes do grande dilúvio, surgiram seres que até hoje despertam nossa curiosidade e imaginação, os Nefilim. Esses gigantes misteriosos, cujas histórias são contadas com um misto de fascinação e terror, representam um dos maiores enigmas da narrativa bíblica. Os Nefilim, de acordo com a Bíblia, eram o resultado de uma união proibida entre anjos caídos, conhecidos como os filhos de Deus, e as filhas dos homens. Imagine a perplexidade e o assombro das pessoas daquela época, testemunhando a formação de seres que eram muito mais que humanos. Esses gigantes não apenas possuíam uma estatura impressionante, mas também uma força descomunal, que lhes conferia um poder avassalador e muitas vezes violento. Eram descritos como super-humanos, mas sua natureza era perturbadora e ameaçadora, carregando consigo o legado de sua origem celestial e caída. A Bíblia menciona esses seres brevemente, mas com um impacto profundo. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, encontramos uma das poucas referências diretas, e naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Essa passagem nos convida a imaginar um mundo habitado por seres cujas histórias e feitos transcendem a compreensão humana comum, deixando um rastro de mitos e lendas que perduram até hoje. Imagine o céu escurecendo, nuvens densas e pesadas acumulando-se, e uma sensação de iminência preenchendo o ar. Era o prenúncio do dilúvio, um evento cataclísmico que mudaria para sempre o curso da humanidade. Noé e sua família, seguros dentro
dentro da arca, ouviam o som crescente das gotas de chuva que logo se transformariam em uma torrente avassaladora. As águas começaram a subir, inundando rapidamente as terras, rios e vales, enquanto todos aqueles fora da arca enfrentavam o destino inevitável. Os Nefilim, gigantes temíveis e poderosos, com sua força sobre-humana, viram sua arrogância e violência serem impotentes contra a fúria das águas. Eles eram uma lembrança constante da corrupção e da desobediência que havia dominado o mundo, figuras trágicas de poder sem propósito, cujas histórias eram marcadas pela crueldade e desrespeito às leis divinas. Suas ações, muitas vezes impulsionadas pela brutalidade e pelo desejo de dominar, finalmente encontravam um fim trágico e merecido. A água subia implacavelmente, cobrindo montanhas e vales, destruindo tudo em seu caminho. Dentro da arca, Noé e sua família esperavam ansiosamente, confiando na promessa divina de salvação. Eles sabiam que fora das paredes de madeira da arca, o mundo inteiro estava sendo purificado das suas transgressões. Cada trovão que ecoava no horizonte, cada relâmpago que cortava o céu, era um lembrete do poder de Deus e da justiça sendo realizada. As águas, inicialmente recebidas com descrença pelos habitantes da terra, logo se tornaram uma força inescapável, submergindo casas, árvores e todos os sinais de vida humana. Imagine a luta desesperada daqueles que haviam zombado de Noé e ignorado seus avisos. A incredulidade transformando-se em pânico à medida que a realidade do dilúvio se tornava inegável. Os Nefilim, com toda a sua força e estatura, não podiam nadar contra o julgamento divino. Eles, que haviam dominado a terra com violência, agora encontravam-se impotentes diante da imensidão das águas. Seus gritos de desespero eram abafados pelo rugido incessante da chuva e das ondas. A devastação era total. O dilúvio cobriu todas as criaturas vivas fora da arca, e cada alma que não havia encontrado refúgio na construção de Noé pereceu. O mundo que antes era vibrante com vida e atividade humana, agora estava silencioso, submerso em uma quietude aquática. A corrupção e a violência dos Nefilim haviam sido lavadas, varridas pela vontade de um Deus que não tolerava mais a degradação moral de sua criação. Dentro da arca, Noé e sua família viviam um contraste profundo. Eles estavam cercados por um ambiente de vida e esperança, enquanto o mundo exterior era consumido pela destruição. Noé, seus filhos e esposas, cuidavam dos animais, cada um simbolizando um novo começo, um futuro preservado pela obediência e fé. Eles sabiam que estavam testemunhando um novo capítulo na história da humanidade, um capítulo onde a justiça divina prevalecia sobre a corrupção e o caos. À medida que os dias passavam e as águas começavam a recuar, a arca finalmente repousou sobre o Monte Arara. Quando as portas se abriram, Noé e sua família pisaram em uma terra renovada, uma terra onde a antiga corrupção havia sido completamente apagada. O mundo emergia limpo, pronto para um novo começo, um novo pacto com Deus. O arco-íris no céu servia como um lembrete da aliança, da promessa de que nunca mais um dilúvio como aquele destruiria toda a vida. Imagine um mundo novo e purificado após o dilúvio, onde Noé e sua família iniciavam uma nova era de esperança e renascimento. As águas que haviam destruído tudo também lavaram a terra de sua corrupção, mas, apesar da destruição dos Nefilim, seu legado não se dissipou com as águas. Suas histórias e lembranças continuaram a viver, transmitidas de geração em geração, como advertências e contos de tempos antigos. Os Nefilim, esses gigantes poderosos e temidos, não desapareceram completamente do imaginário humano, e seu impacto permaneceu vivo nas memórias e nas tradições das pessoas. Avançando muitos anos depois, chegamos ao tempo dos israelitas, que, após serem libertados da escravidão no Egito, estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Moisés enviou espiões para explorar a terra de Canaã e avaliar os desafios que encontrariam. Imagine esses espiões, cautelosos e ansiosos, atravessando a terra e observando suas riquezas e perigos. Quando eles retornaram, suas palavras trouxeram não apenas relatos de abundância, mas também de medo e apreensão. Eles falaram de gigantes que habitavam a terra, evocando a memória dos Nefilim. Em Números capítulo 13 versículo 33, os espiões relataram: também vimos ali gigantes, descendentes de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essas palavras ecoaram pelo acampamento israelita, trazendo à tona os antigos temores dos Nefilim. Embora esses gigantes fossem conhecidos como descendentes de Enaque,
A menção deles imediatamente fez ressurgir a lembrança dos Nefilim, os seres poderosos e temidos que uma vez caminharam pela terra antes do dilúvio. Essa referência aos Nefilim não apenas aumentou o medo entre os israelitas, mas também reforçou a percepção do tamanho e da força dos desafios que enfrentariam. Imagine o impacto psicológico dessas histórias nos corações dos israelitas. Eles já haviam enfrentado inúmeros desafios e provações, mas a ideia de confrontar seres que lembravam os temíveis Nefilim era assustadora. Esses relatos não eram apenas sobre a presença física de gigantes, mas também carregavam o peso do passado, das histórias que seus antepassados haviam contado sobre a violência e a corrupção dos Nefilim. Era como se, de certa forma, esses gigantes carregassem consigo a sombra de uma era que a humanidade preferia esquecer. Os relatos dos espiões desencadearam um misto de medo e dúvida entre os israelitas. Muitos começaram a questionar sua capacidade de conquistar a terra prometida, temendo que a história se repetisse e que eles não pudessem vencer esses gigantes. A memória dos Nefilim, portanto, não era apenas uma lembrança distante, mas um lembrete constante das fraquezas e medos humanos, da luta eterna entre a justiça divina e a corrupção. Contudo, também havia entre os israelitas aqueles que viam nesses relatos uma oportunidade para provar sua fé e coragem. Josué e Caleb, dois dos espiões, tentaram acalmar o povo, encorajando-os a confiar em Deus e lembrar que, assim como no dilúvio, a justiça divina prevaleceria. Eles acreditavam que, independentemente do tamanho dos desafios, com fé e obediência, poderiam superar qualquer obstáculo, mesmo aqueles que pareciam tão insuperáveis quanto os Nefilim. Portanto, mesmo que os Nefilim não tenham sobrevivido ao dilúvio, suas histórias continuaram a influenciar e moldar a humanidade. Elas servem como lembranças dos perigos da corrupção e da violência, mas também como inspirações para enfrentar nossos próprios gigantes, reais ou metafóricos. E, assim, o legado dos Nefilim permanece, ecoando através das gerações, desafiando-nos a lembrar das lições do passado e a continuar lutando por um futuro justo e íntegro.